5 de outubro de 2024, sábado da 26ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sábado, dia 5 de outubro, a Igreja celebra facultativamente a memória de dois santos tão conhecidos, São Benedito Negro, religioso, e também Santa Faustina Kowalska, chamada comumente como apóstola da Divina Misericórdia. Hoje recorramos à intercessão desses dois grandes santos da Igreja e nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura que a Igreja nos propõe, a leitura do livro do Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 3, do 5 ao 6, do 12 ao 16. Jó respondeu ao Senhor, dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência, sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Por isso, me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, como estamos no sábado, nós vemos o desfecho da história de Jó que nós começamos a acompanhar ao longo da semana. É claro que a liturgia na liturgia dessa semana nós não ouvimos o texto por completo, seria impossível, né? Um livro bastante longo, né, de Jó. Mas só para retomarmos, entendermos a totalidade e assim fazermos de maneira bem promissora a conclusão desse livro tão bonito. Vamos retomar um pouquinho. O livro de Jó começou com uma narração popular em prosa, né? E depois da narração em prosa, que nós acompanhamos, se não me engano, lá na segunda-feira, nós vemos que o livro ele é escrito em forma de poesia. É um livro muito bonito, né? Nesse livro, como nós vemos lá no comecinho, Satanás, aliás, ele dialoga com Deus e obtém de Deus a permissão de provar a Jó na fé. Depois disso vai aparecer, na liturgia da igreja não foi de maneira muito explícita, mas se você ler o texto corrido do livro de Jó, você vai ver que aparece os chamados, entre aspas, 3 amigos de Jó, né? Elifaz, Baldade e Sofar, que representam a sabedoria tradicional. Esses amigos querem consolar a Jó, mas o pensamento deles é o quê? Você está sendo culpado, você está sendo castigado por algum mal que você fez, né? O pensamento da sabedoria tradicional do povo de Deus era esse. Uma pessoa abençoada que está em comunhão com Deus é uma pessoa próspera, uma pessoa rica em bens, rica em saúde, uma pessoa que está passando uma enfermidade ou que perde alguma coisa porque ofendeu a Deus. É a mentalidade, a chamada teologia da retribuição, né?
do povo antigo. Então é a imagem desses 3 amigos que querem consolar, mas no fundo estão dizendo para Jó: você fez alguma coisa grave, né? Depois disso aparece no texto um outro jovem, um jovem sábio chamado Eliú. Eliú, ele vai se esforçar para demonstrar que o sofrimento de Jó serve para ajudá-lo a tomar consciência de si mesmo, né? A tomar consciência dos seus pecados, mas ainda traz, né? Ainda por detrás de toda a fala de Eliú, ainda tem a teologia da retribuição. Ou seja, se você está passando dificuldade é porque você pecou contra Deus. Olha só, minha gente, né? Pra gente, se a gente analisar, pra gente é um absurdo, não é? Mas, se nós pensarmos bem, essa teologia da retribuição no povo de origem semítica, ela ressurgiu no mundo cristão com outro nome, a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Né? Vem para a igreja, vem para essa igreja específica, né? Muitas denominações falam isso. Vem para essa igreja que você vai ganhar um carro, que você vai melhorar de vida, que você vai crescer financeiramente. É uma teologia da retribuição de roupa nova, não é? De roupa nova, não é o que prega o evangelho de Jesus Cristo, né? E aí o texto continua e aí nós vamos no desfecho, que é esse texto de hoje, muito bonito. Jó, ele procurou resolver o problema do sofrimento, né? O grande questionamento da vida humana. Eu levo uma vida certa, honesta, uma vida religiosa responsável. Por que aconteceu isso na minha vida? Não é o que muita gente às vezes questiona Deus, né? Por que aconteceu isso? Então Jó procura resolver esse problema do sofrimento, tá? A primeira coisa que Jó tenta fazer é não pensar no sofrimento, se alienar, né? Depois ele quer perder a vida, nós ouvimos ontem, né? Ele pede a morte, anteontem, aliás, ele pede a morte. Então, primeiro ele não quer pensar, depois ele quer sumir, né? Sabe quando a gente está enfrentando algum problema e a gente já não tem mais forças e a gente quer desaparecer? Foi a tentativa de Jó. Depois, ele viu que não adianta tentar não pensar, porque a sua enfermidade, o seu problema financeiro, a sua dificuldade, a perda dos bens, está aí. Não adianta ficar fugindo. Também não adianta querer a morte. Não vai resolver o problema. E aí Jó resolve enfrentar o problema, né? E ele enfrenta de que maneira? É o desfecho do texto, né? É o texto de hoje, né? As palavras de Deus têm um efeito surpreendente sobre o coração, sobre a vida de Jó. Ele passa a escutar a palavra de Deus, né? Olha só que bonito esse versículo 5. Eu conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Se a gente pudesse complementar, nós diríamos: agora eu conheço o Senhor na minha própria carne, né? Nós que somos privilegiados por termos Jesus Cristo, Deus e Senhor, nós podemos dizer ainda, né? Antigamente nós conhecíamos o Senhor por ouvir falar, mas agora nós provamos na nossa carne as mesmas experiências que Deus, na pessoa de seu Filho, provou na sua carne. Ele sofreu, ele sorriu, ele se alegrou, ele conquistou, ele amou, ele chorou. Nós também passamos por tudo isso. Olha que bonito, né? E aí, o que acontece? Nós vemos agora em Jó, no desfecho de hoje, que Jó ele passa de uma experiência de um Deus pregado pela religião, pela sua religião, para a experiência da fé. Então ele passa do religiosismo para a experiência verdadeira de Deus pela fé, né? E aí nós vamos no texto, olha só, começou o texto de hoje assim:
Jó respondeu ao Senhor dizendo: eu reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Por que Jó está reconhecendo que Deus pode tudo? Porque agora ele reconstruiu tudo que ele tinha perdido, né? Aquele sofrimento que ele tinha pensado que seria o ponto último da sua vida, que ele estava se descabelando, que ele, né? A enfermidade, a perda dos bens, a perda dos filhos, né? Enfim, ele percebeu agora que ele conquistou o dobro. Então, ainda que nós não vejamos solução para algo, ainda assim Deus pode tudo e Deus tem a solução, né? E aí ele faz algumas perguntas. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Jó, ele percebe, mais uma vez ele passa da experiência religiosa, da teologia da retribuição, para a experiência da fé, né? E ele percebeu que ele não, na verdade, ele não entendia nada. Ele não conhecia, ele não tinha experimentado Deus verdadeiramente naquilo que Deus era. Sabe, minha gente? E isso pode acontecer conosco também, né? Muitas vezes nós podemos caminhar na igreja por anos e anos e anos e no fundo nós não conhecemos e não amamos a Deus. Pode acontecer isso conosco. Sabe quando a gente percebe que acontece esse tipo de coisa? Quando algum membro da comunidade, por exemplo, passa por uma provação, uma situação difícil, e a pessoa ela se desespera, a pessoa ela estremece, a pessoa ela abandona a fé, ela deixa a igreja, ela abandona tudo, ela passa a se revoltar contra Deus e contra a vida. Vocês já testemunharam situações assim? Eu já testemunhei. É a maior prova de que, no fundo, essa pessoa não amava a Deus porque não conhecia verdadeiramente a Deus. Pelo contrário, quando também a gente vê testemunhos, às vezes na comunidade, de pessoas que, por exemplo, perdem um ente querido de maneira muito repentina, e você vê na pessoa um sofrimento terrível, terrível, mas a pessoa está lá, ela está tentando vencer dia após dia, ela está tentando se reerguer, ela está tentando superar, ela está tentando tocar a vida dela. Por quê? Porque essa conheceu verdadeiramente a Deus e o amou. E Jó, ele declara: na verdade eu não te conhecia. E ele pede perdão para Deus. Perdão por todos os questionamentos, perdão pela falta de fé, perdão. Por isso que ele fala assim no versículo... Quer ver? Agora eu me retrato no versículo 6, né? E eu faço penitência no pó e na cinza, ou seja, eu me reconcilio com o Senhor, eu peço perdão, né? Porque eu errei, porque eu não o conhecia. E aqui está dizendo que Jó foi abençoado por Deus no fim da vida, ele recebeu o dobro do que ele tinha, né? E morreu bem velho, seus filhos se tornaram prósperos, suas filhas, não existiam mulheres mais lindas do que elas. Olha só, Deus tomou aqueles outros filhos de Jó lá no começo do livro e Deus deu outros no lugar. E ainda assim, nós não sabemos os desígnios de Deus, mas nós temos que levar uma certeza. Deus, Ele é grande, como o Jó começou o texto hoje, Ele pode tudo. Que o testemunho desse livro tão bonito, minha gente, também alimente em nós o dom da fé, da alegria, da esperança. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, alguma situação que você tem passado, ou alguma situação pela qual você tem esperado, né? E não acontece. Enfim, espere em Deus. Ele pode tudo. Jó experimentou isso. Passou por sofrimentos terríveis, mas ao término da sua vida ele percebeu: Deus, Ele não deixa de honrar aqueles que o buscam. Creiamos nisso. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Queridos, um excelente fim de semana. Nos encontramos segunda-feira com mais uma reflexão
da liturgia diária da igreja.